Domingo ele já está por aí, mas esse domingo é um domingo que nós vamos poder parar para pensar em como finalizar essa série que nós começamos em janeiro. Uma série que o tema é 2020, ano de decisões. Desde o primeiro domingo, nós estamos aqui ouvindo e olhando e talvez pensando um pouco em algumas decisões que nós temos que tomar para a nossa vida, de cunho, eu acredito que mais espiritual. O primeiro domingo nós pudemos falar um pouco sobre ter mais intimidade com Deus. Uma decisão que talvez não seja, é fácil de tomar, mas talvez não seja fácil de levar à frente. Tomar a decisão de estar mais íntimo de Deus, de conhecer mais a Deus, de ter mais momentos com Ele, de estar realmente, caminhando junto. E essa é uma decisão importantíssima, mas talvez seja uma decisão difícil de manter até o final do ano. Talvez quando você sentar para ler sua Bíblia, vai vir criança chorar, vai vir na sua cabeça alguma conta que você tem que pagar, alguma coisa que você tem que fazer. No momento que você estiver orando, alguma coisa vai vir atrapalhar. No momento que você estiver vindo para a igreja, vai brigar com a esposa, o menino vai se sujar, e aí tudo acontece para nos atrapalhar. Da mesma forma, no segundo final de semana, nós podemos pensar um pouco em cuidar da nossa família. É mais uma decisão que talvez você pense assim, mas isso é mais prática, né? Eu vou cuidar da minha família, eu vou ser um melhor marido, eu vou ser um melhor filho, eu vou ser uma melhor esposa. Esse daí não é de cunho espiritual, meu querido, tudo é espiritual. Se você não tiver assim com Deus, dificilmente você vai conseguir juntar a sua família. Dificilmente você vai conseguir ter uma família que está caminhando junto com Deus. Então uma decisão leva necessariamente a outra. Se eu quero caminhar, quero cuidar da minha família, quero parar com as mentiras, quero pensar mais no outro, quero tomar melhores decisões, eu quero lhe dizer que primeiro você tem que tomar a decisão de estar mais junto de Deus. Aí você consegue cuidar da sua família. E em terceiro lugar, semana passada, nós pudemos falar um pouco sobre lutar pelo crescimento da nossa igreja. E não num pensamento muito do crescimento numérico. O crescimento numérico, ele vem como bênção do Senhor, o negócio acontece. Nós paramos para pensar um pouco mais no crescimento espiritual como igreja. E nós podemos parar para pensar em duas coisas. A primeira é aproveitar todas as oportunidades que eu tiver para eu crescer. Eu crescer primeiro. Eu, maduro, dentro da igreja, vou entender que não tem como eu ser um cristão se eu não for um servo, porque ser cristão é buscar a ser como Cristo, e Cristo foi um servo. Não tem como um cristão maduro achar que só sentar no banco e receber tudo é um cristianismo sério. Um cristão que entendeu o que é o cristianismo, ele vai servir de qualquer jeito, ele dá um jeito. Mas eu digo para você uma coisa: você nunca vai chegar a entender esse ponto do cristianismo, de como é bom servir, se você não tiver intimidade com Deus. Por isso, a gente começou falando sobre intimidade com Deus, e que essa ia ser a base de todas as outras decisões que nós fôssemos tomar. Porque quando eu estou íntimo de Deus, eu amadureço no meu cristianismo, eu entendo como é que eu devo andar, e isso vai mudar a forma de eu olhar as coisas. Quanto mais íntimo eu estou com Deus, a forma de eu ver o mundo se transforma.
a minha cosmovisão é transformada, e eu passo a ver como Cristo vê, eu passo a ver como Deus vê, mas isso só acontece quando a gente tem intimidade com Deus. Eu tive a oportunidade de sentar com alguns irmãos durante essa semana, encontrar. E aí alguns deles falaram bem assim: Nilber, tu tá legal, cara, essas decisões aí que tu tá trazendo pra gente. Legal. Só é difícil, né? Falei, é difícil. É muito legal a gente poder tomar a decisão de estar mais íntimo de Deus, de cuidar da nossa família, de servir na igreja, de sermos um cristão maduro, mas isso é muito difícil. E pensando nisso, na dificuldade que nós vamos encontrar em 2020, eu queria que essa noite a gente pudesse pensar um pouco em perseverança. Porque eu acredito que não vai adiantar muito nós tomarmos decisões no primeiro, segundo, terceiro final de semana de janeiro, se a partir de quando virar para fevereiro, eu já começar a desistir de todas as coisas. E isso é muito fácil de acontecer. Eu parei para pensar em 2019, que eu finalizei o ano com 4 livros sem ter terminado de ler. 4 livros que ficaram pela metade. Eu falei, cara, era só eu ter dado um gás e eu tinha terminado. Não, desisti, está lá o livro parado. Eu parei para pensar que eu tomei a decisão de caminhar todos os dias, deu certo, durante 2 semanas. Consegui sair. Aí na terceira semana, segunda-feira, cansado, aquela garoa lá fora, aí eu peguei, ainda saí, eu falei, não, garoa, não dá, né? Aí voltei para a cama. Aí na terça-feira saí de novo, cedinho, 6 horas. Quando cheguei na Portugal, aí chuva. Aí fui para debaixo de um toldo, esperar passar a chuva. Eu falei, mano, como é que é o negócio aqui? O cara tem que sair de regata com uma bolsa que vai ter uma calça, uma blusa, um guarda-chuva. Não dá, mano. Eu vim do Nordeste. No Nordeste eu saí de lá, é sol, aí muito sol, aí sol torando, aí quando chove, aí dá frio, 27 graus, a gente coloca a blusa, aí, né, espera esquentar um pouco para os 32, a gente tira a blusa de novo e volta a caminhar. Mas eu percebi que é desculpa. Sabe por quê? Porque tem umas senhorinhas que faça chuva, sol, garoa, raio, trovão, canivete, elas estão caminhando 6 horas da manhã na Portugal. Eu não fui, porque eu arrumei uma desculpa para desistir de uma coisa que eu tinha decidido fazer. Se eu decidir de caminhar todos os dias, eu parei para pensar nas decisões que nós resolvemos tomar agora em janeiro. E como vai ser fácil se a gente não estiver focado de nós simplesmente resolvermos desistir. Então essa noite eu queria poder incentivar os irmãos a tomar a 4ª decisão desse ano. 4ª e última decisão desse ano, agora em janeiro, para fechar a nossa série. Eu queria chamar os irmãos a perseverar nas decisões que nós tomamos. Os resultados não virão de hoje para amanhã. O meu convite para os irmãos é: vamos perseverar. E a decisão é: vou perseverar. Em 2020, vou perseverar. Infelizmente, hoje, a forma que nós estamos vivendo é uma forma que a gente pensa assim: eu fiz, eu preciso do resultado agora. É um imediatismo, é agora, rápido, bora lá.
É difícil você encontrar hoje um jovem que está numa empresa e que ele sonha em morrer naquela empresa. Não, passou de 3 anos, sujou a minha carteira. Preciso mudar. Que é para as pessoas olharem e ver, olha só, 15 empresas, em 30 anos, sempre subindo, sempre para lá. Lá em Jacareí eu pude conhecer um irmão que ele entrou numa empresa e ele terminou nessa empresa. Ele tem uma assinatura na carteira dele. Hoje ele está aposentado pela empresa que ele foi empregado pela primeira vez. Naquela época o cabo entrava com 14, 15 anos. Essa é a época que está lá assinada a carteira dele. E ele trabalhou até o final na mesma empresa. Está aqui, Nilber, ó, tem uma empresa, uma folha usada assim, ó, de admissão e a outra dele saindo. Hoje a gente não consegue mais, a gente não tem essa persistência de continuar, de continuar. Eu sou meio novo, mas eu ainda sou da época que tirava foto, tinha que pegar o filme, levar, né? Leva o filme, espera uma semana, entra na fila, espera uma semana para o cara revelar e você pega o fio, as fotos reveladas, coloca no álbum, vê um monte que saiu ruim, você rasga, coloca no albinho. Aí espera a próxima reunião de família para mostrar e falar, olha só, nossa, que legal, pronto, mostrei para todo mundo a minha viagem, que foi 3 meses atrás, mas estou feliz. Aí hoje eu tiro uma selfie, mais 2 cliques já está no Instagram, aí eu fico olhando assim, caramba, só 25 likes, já faz 2 minutos que eu postei, não é possível. Aí começa a chorar, querer se matar, imediatismo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. As decisões que nós tomamos são decisões espirituais. E na vida espiritual, a gente não está para colher amanhã. Na nossa vida espiritual, a nossa esperança é lá na frente. É uma caminhada que a gente vai caminhando, vai perseverando, mas na certeza que nós vamos receber a recompensa. E eu queria orar, eu queria ler com os irmãos Filipenses 3:12. Paulo vai escrever a uma igreja em Filipos, uma igreja que Paulo fundou, está lá em Atos 16, do 11 a 40. Ele funda essa igreja. Lá no livro de Atos, em Filipe, que ele encontra umas mulheres, ele fala de Jesus e Lídia aceita Cristo. Talvez esse nome não seja estranho. É em Filipe que ele é açoitado, preso e canta lá na prisão, e acontece o terremoto, a prisão se abre, e aí o carcereiro quer se matar, ele fala, não se mata, está todo mundo aqui. Normalmente a gente lembra dessas histórias. Isso tudo aconteceu em Filipe. E ele fala, não se mata não, está todo mundo aqui. Ele olha e fala, cara, o que eu preciso fazer para receber a salvação, para ser salvo? E aí aquela célebre frase, né, de Paulo, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Foi dito para esse carcereiro, naquele momento histórico. Foi em Filipe que, depois que Lídia aceita Cristo, ela convida eles para, depois que são soltos, a irem para a casa dela, e muito provavelmente na casa dela foi onde começou a primeira igreja evangélica, bíblica, batista, depois pós-Pentecoste de Filipe. Foi lá. Provavelmente na casa de Lídia. E Paulo, quando ele escreve essa carta para os filipenses, ele escreve para uma igreja a qual ele amava do profundo do seu coração, qual ele via e realmente ele era muito grato. Para essa igreja, no capítulo 3, ele fala um pouco de como ele era.
e de como a salvação dele não pode ser por merecimento, mas apenas pela graça de Deus. Porque se fosse por merecimento, ele descreve o seu passado e diz: eu era merecedor, mas tudo o que eu fiz, perante o que Cristo fez, não é nada. E ele chega a dizer: eu considero como esterco. Essas são as palavras de Paulo para essa igreja amada. E depois disso ele fala bem assim: eu quero que vocês continuem perseverando. Eu gostaria de ler o capítulo 3, a partir do versículo 12, nós vamos ler do 12 até o 14, um pequeno pedaço desse texto maravilhoso que Paulo deixa para essa igreja que era amada pelo coração dele, para que eles não desistissem e eles perseverassem. Diz assim, versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de pensar um pouco nesse texto, no que Paulo diz para essa igreja, uma igreja que ele ama demais, e a forma que, as dicas que ele dá para que eles perseverem. Eu gostaria de pedir para os irmãos nesse momento, para curvarem suas cabeças, e a gente orar para que Deus fale ao nosso coração, ao seu coração, ao meu coração. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a sua palavra e nós podemos meditar nela. Te peço para que nesse momento o seu Santo Espírito faça mais uma das maravilhas dele, que é nos dar entendimento do que a Bíblia quer falar, do que essa palavra, que é a tua palavra, quer dizer para nós. Eu te peço para que o teu Santo Espírito me use nesse momento, e para que eu possa aprender a perseverar contigo. E eu te peço para que o Senhor fale através de mim, para que os meus irmãos também saiam daqui com vontade de perseverar até o fim. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo, quando ele vai falar para essa igreja, para eles perseverarem, ele começa no versículo 12, mostrando uma coisa sobre ele mesmo. Ele fala: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Me parece que Paulo, no início do capítulo 13, descreve todo o passado dele, mas no versículo 12, ele fala: apesar de todo o meu passado, eu ainda não estou aperfeiçoado. E se nós queremos perseverar durante o ano de 2020 nas nossas decisões, nós precisamos não nos dar por satisfeito. Nós nunca podemos olhar para nós mesmos e falar: já estou perfeito, já finalizei, já estou íntimo com Deus do jeito que eu queria, minha família já é a melhor família do mundo, já não tenho que fazer mais nada, já sou o melhor servo de Deus, não preciso melhorar. No momento que você olhar para você mesmo e se ver como alguém que já está perfeito, que não precisa continuar buscando, você vai se dar por satisfeito, você vai cruzar as pernas, cruzar os braços e ficar olhando a vida passar. E esse é o momento que começa o seu regresso. Esse é o momento que começa o regresso de qualquer cristão. É na hora que ele acha que já está bom. Paulo, mesmo depois de ter vivido tudo o que ele viveu, de ter feito tudo o que ele fez, quando ele escreve a carta para esses irmãos,
ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado. Eu não acho que eu estou bom. Eu continuo na caminhada. E a dica que Paulo deixa para a gente é: não se dê por satisfeito na sua vida cristã. Às vezes acontece da gente olhar para a nossa vida e a gente achar que já está bom. Normalmente isso acontece quando nós olhamos para a nossa vida e comparamos com alguém que normalmente a gente julga como pior do que a gente. Eu começo a minha caminhada em 2020, pego firme na leitura da palavra, estou fazendo minhas devocionais, estou vindo para os cultos de oração, quarta teológica, estou vindo para o trend, estou assistindo às aulas no domingo de manhã. Firmeza. Aí eu olho para aquele cara que eu nunca vi vindo numa aula. Apareceu em uma quarta teológica, e eu não sei nem o nome dele, porque tão pouco ele aparece na igreja. Aí você olha e fala bem assim: mano, eu já estou bem, olha aquele outro ali. Você julga o cara como pior do que você, aí você eleva o seu nível na sua cabeça, e você acha que você já chegou lá. Você tem uma família um tanto quanto estruturada, e olha para aquela família que está desgraçada, e você fala bem assim: a minha família poderia estar como aquela, não está, então eu já sou o melhor marido do mundo, e eu paro de lutar pela minha família. É o momento que você vai começar a regredir, porque você está comparando você com outras pessoas, e normalmente a gente procura pessoas que estão num nível que a gente julga abaixo do nosso. O que Paulo faz é comparar a caminhada dele com o próprio Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele nunca se dá por satisfeito. Porque quando ele olha a vida dele, tudo que ele está fazendo, tudo que ele já passou, o que ele já fez, e ele olha quem é Cristo, ele falou: tem que continuar caminhando. Então, meu irmão, em 2020, independente de como esteja a sua intimidade com Deus, a intimidade com Deus que você está em busca é a intimidade que Cristo tem com Deus, onde Ele é um com Deus, onde Jesus ele chega ao ponto de falar: Deus, como eu estou no Senhor, o Senhor está em mim, eu quero estar na minha igreja, para que a gente tenha uma comunhão e para que o mundo olhe e saiba que a gente se ama. A nossa intimidade com Deus que nós estamos em busca é a intimidade que o Senhor Jesus Cristo tem com Deus, e que isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós formos ressuscitados com corpos glorificados, e a gente vai poder viver em uma intimidade com Deus, vendo Jesus Cristo face a face, sentindo a presença de Deus ali no céu. Esse é o momento que você vai poder parar e falar bem assim: agora eu cheguei. Mas enquanto você não chegou no céu ainda, meu querido, é momento de você olhar para você mesmo e refletir: eu ainda não cheguei, eu preciso continuar buscando. Eu preciso continuar sendo um marido melhor. Porque a minha comparação não é com os outros maridos. Porque a Bíblia, quando ela vai falar sobre os maridos, ele fala bem assim: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eu não tenho como olhar para um ou para outro e falar: eu já estou bom, eu sou um bom marido, porque, sei lá, não bato na minha esposa. Não é isso. O meu comparativo é com o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida pela sua noiva, e que entregou ela santificada. É isso que Efésios vai dizer. Eu tenho que lutar para ser um marido que eu dou a minha vida pela minha esposa, que eu busco santificá-la. Eu vou ser o guia em casa, eu vou ser o sacerdote do lar, porque
Isso que Cristo é da igreja. Eu só vou conseguir chegar a ser esse nível de gente no dia em que eu morrer. Então, enquanto eu estiver vivo, eu estou buscando melhorar como marido também. Eu não posso olhar para aquele irmãozinho que não serve na igreja e falar, cara, eu já canto, já toco, já ligo o som, já apago a luz, acendo luz, eu já limpo os bancos, já monto, desmonto, ainda faço ação social e durmo na igreja quando precisa. Então eu sou o melhor servo do mundo. Porque o nosso comparativo não é com o irmãozinho. O nosso comparativo é com o Senhor Jesus Cristo, que era o maior de todos. Ele é o próprio Deus. E ele se rebaixou para ser um ser humano. E quando ele estava ali com seus discípulos, aqueles que estavam aprendendo com ele, ele se abaixa e vai lavar os pés deles, mostrando que o maior é aquele que serve mais. Então, quanto mais eu sirvo, mais próximo do Senhor Jesus Cristo eu estou, mais parecido com o Senhor Jesus Cristo eu estou. E sabe quando é que eu vou me dar por satisfeito? Quando eu estiver no céu, servindo a Deus na presença do Senhor Jesus Cristo. Aí eu falo, agora eu cheguei no nível top, porque eu estou servindo ao Senhor Jesus Cristo na presença dEle no céu. Esse é o momento que a gente tem que parar de buscar melhorar, quando nós chegarmos lá. E Paulo, ele diz, não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. No versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele não se dá por satisfeito. E meu irmão, se você quer continuar perseverando no que você decidiu até agora para o ano 2020, não se dê por satisfeito, dê mais um passo, dá mais um passo, mais uma vez, e é assim que você vai perseverar até o final do ano. A Bíblia nos mostra como é perigoso a gente se iludir com a nossa condição espiritual. Em Apocalipse, tem algumas cartas para algumas igrejas. E tem duas que chamam a atenção. Uma é para Sardes, onde o Senhor Jesus Cristo ele diz assim: você tem fama de estar viva, mas está morta. Você é uma igreja que acha que está super avivada, está top, todo mundo legal, mas na realidade você está morta. É uma igreja que achava que já estava tudo bem. E o Senhor Jesus escreve uma carta para eles e diz bem assim: olha, vocês pensam que estão vivos, mas na realidade vocês estão mortos. Ou seja, continue buscando, volte à vida, vamos lá. Outra igreja, a igreja de Laodiceia, se vangloriava do que já tinha conseguido, de suas riquezas, muita gente, igreja grande. E aí o Senhor Jesus olha para ela e fala: vocês são infelizes, são miseráveis, pobres, cegos, nus. O Senhor Jesus Cristo olha para aquela igreja e fala: cara, para de se vangloriar. Percebe como é que você está espiritualmente. Você se vangloria do que você tem, mas você é miserável, pobre, cego e nu. Sansão, por ser nazireu, achava que sempre teria aquela super força. Rasgava leão na mão. Matava gente com um pedaço de osso. Se achava o cara. Achou que espiritualmente ele estava bom. Porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Porque ele era um nazireu. E dado o momento, quando ele achou que ele ainda estava bem, ele tenta quebrar os pilares e não consegue. É quando ele percebe que ele não estava bem. Nós precisamos fazer autocrítica do nosso caminhar espiritual. E nessa autocrítica, sempre o resultado é
eu tenho alguma coisa para melhorar. Porque, independente do que você já caminhou, não pense que você já tenha alcançado, porque você só vai ter alcançado quando você chegar nos céus. Para mim, quando eu estava lendo esse texto, foi uma virada de chave, e uma virada de chave difícil. Porque até então eu estava na empolgação de tomar decisões. Tomar decisões. Início de ano, vamos lá. Vamos lá. E o pior de tudo é que faz 3 semanas. E algumas decisões que eu tomei, eu olho para trás e eu já vejo que eu falhei. E quando eu parei para ler esse texto, eu percebi que eu não preciso desistir. O que eu preciso é perseverar. E a decisão que nós precisamos tomar essa noite, vou perseverar. E toda vez que eu olhar para mim, eu sei que Cristo ainda é o meu alvo e eu ainda não cheguei, então eu preciso continuar melhorando. Em segundo lugar, meus queridos, o que Paulo diz aqui, a partir do versículo 13, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A segunda coisa que a gente precisa, se nós queremos perseverar esse ano nas decisões que nós tomamos, é manter o foco. Então, se nós queremos continuar até o fim do ano com as decisões que nós já tomamos, nós precisamos manter o foco. Eu acho interessante que Paulo ele tinha um negócio assim, coisado na cabeça dele, que era o quê? Ele olhava para o mundo e de coisas do mundo, coisas corriqueiras, ele tirava ensinamentos espirituais. Paulo, quando vai falar da igreja, eu falei semana passada, ele olha para a igreja e fala bem assim, a igreja é como uma família, onde Deus é o Pai, Jesus Cristo é o Filho, e nós somos filhos que somos aceitos por adoção. E usando essa figura, ele traz verdades espirituais para a gente. Ele olha para a igreja e fala bem assim, a igreja é como uma edificação, onde a pedra ali embaixo, o seu fundamento é o quê? Cristo Jesus. E as pedrinhas aqui do lado da construção, somos nós. Ele vai pegando coisas corriqueiras e vai trazendo ensinamentos espirituais para a gente. E eu acho isso muito legal. Talvez se Paulo vivesse hoje, ele teria um Twitter. E ele ia ficar lendo. Ele ia ler os periódicos. Ele ia olhar o Facebook. Para tirar coisas do mundo. Para trazer ensinamentos espirituais. Eu acho isso fantástico em Paulo. E eu acho legal que Paulo ele usa algumas vezes a ideia de uma corrida como uma carreira cristã. Várias vezes ele vai usar uma corrida. E essa daqui é mais uma vez quando ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aí quando você para pensar na figura que Paulo está pensando, um corredor, participando de uma competição, a primeira coisa que a gente tem que entender é que alguém, para participar dos jogos ali, ele tinha que ser um cidadão. Apenas cidadãos romanos poderiam participar das competições. Você, cidadão de qualquer outro canto, você não pode participar.
E eu acho engraçado quando eu olho aqui o versículo 14, que ele prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E quando ele vai lá para o versículo 20, que ele fala, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Me parece que ele tem a ideia de que nós somos corredores sim, mas que para você participar dessa competição, se você quer prosseguir de alguma forma na sua caminhada cristã, na sua caminhada espiritual, uma coisa você precisa ser antes disso: cidadão dos céus. Então, meu querido, se você está nessa noite, aqui nessa igreja, e nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você nem está participando da competição. Essa é a realidade. Porque nós só podemos caminhar com Cristo a partir de quando nós temos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós só podemos ter intimidade com Deus quando nós temos Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Porque o caminho que nos leva a Deus, a nossa intimidade com Deus, a eu poder ter acesso a Deus, não são as minhas obras, não é a igreja que eu estou, não é o pastor, ou seja lá quem for. Só o Senhor Jesus Cristo é o caminho a Deus. E a partir daí, eu começo a minha caminhada cristã, e eu começo a minha carreira, é quando eu entro ali na competição, e saio correndo porque eu sei qual é o foco, e o meu foco é chegar no Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão, meu querido, eu quero lhe dizer, que você precisa abrir o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele te conduza à intimidade com Deus, e você entre na mesma carreira que nós estamos correndo, e aí você vai entender o que é correr com o Senhor Jesus Cristo, atrás de uma intimidade com Deus, atrás de receber aquilo que Paulo chama de o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Só o Senhor Jesus Cristo é o caminho que pode te levar a Deus. E aí você começa a sua caminhada com Ele, uma caminhada espiritual fantástica, que vale a pena. No versículo 13, Paulo está conversando com irmãos em Cristo, pessoas que um dia já entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E aí, ele vai dar uma dica para quem quer continuar perseverando. Ele está falando com irmãos que ele ama do profundo do coração dele. Se você ler a carta de Filipenses, você vai ver que é uma carta de amor e de gratidão. E aí, no versículo 13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Se você quer, em 2020, caminhar rumo ao alvo, você precisa seguir uma coisa que talvez seja totalmente diferente do que a gente tem ouvido por aí. O que a gente tem ouvido por aí é o seguinte: no seu passado você fez algumas coisas, tomou algumas decisões. Essas decisões ou as coisas que aconteceram com você, trouxeram você até onde você está hoje. E aí transformaram você no que você é. E aí você olha para você e quem eu sou, que o meu passado me trouxe até aqui, eu estou no meu presente, eu sou esse cara. A partir daqui, eu vou tomar decisões no meu presente para tentar mudar o meu futuro. Esse é o pensamento que normalmente a gente ouve por aí. E parece que Paulo, ele olha e fala bem assim: meus irmãos, deixa eu dar uma dica para vocês, o negócio é o contrário. O negócio é assim, ó, eu tenho um alvo. O meu alvo é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma esperança, a volta de Cristo eu vou estar com Ele.
Aí, porque eu olho para o Senhor Jesus Cristo, eu olho para o meu alvo, eu tomo decisões no meu presente, para que eu seja mais parecido com o meu alvo. A minha esperança é que muda o meu presente. O meu passado, eu olho para ver o que Deus já fez por mim. Eu vou olhar para o meu passado e falar bem assim: rapaz, pulei uma fogueira. Rapaz, poderia ter sido pior. Pode ser que tem coisas que aconteceu com você que não foi legal. Mas você vai olhar hoje, não para o seu passado, você vai olhar para o seu passado e falar bem assim: mano, não vou nem lembrar disso daqui. Vou continuar caminhando para frente, porque meu alvo é Cristo. E entenda, eu não estou dizendo para você esquecer de uma forma que você não vai lembrar, não é isso que a Bíblia diz, não é essa a ideia quando a Bíblia diz para você esquecer do passado. A gente não tem como ter problema na cabeça e simplesmente dar um surto de esquecimento. O que aconteceu vai lembrar. O que Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, é que o que já aconteceu, aconteceu. Isso daqui não tem como mudar mais. Eu não tenho para que ficar me apegando a essas coisas. Eu tenho que olhar para o meu futuro e é isso daqui que tem que mudar a forma de eu ser hoje. É porque no meu futuro eu estarei nos céus com o Senhor Jesus Cristo que eu vou buscar hoje me santificar. É porque o meu futuro é ser mais parecido com Cristo que hoje eu vou buscar mais intimidade com Deus. E não porque eu falhei ontem que eu vou buscar intimidade com Deus hoje. É porque o Senhor Jesus Cristo já está lá na frente, tendo intimidade com Deus do jeito que eu quero ter. Então hoje eu tomo a decisão de ter intimidade com Deus. Percebe como é diferente? Lá em Hebreus 10, 17, diz assim, e acrescenta, isso é Deus falando, se você pegar o contexto, é Deus falando. E aí Deus vai acrescentar, vai continuar dizendo, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Isso não quer dizer que Deus vai simplesmente esquecer dos seus pecados. Isso quer dizer que Deus não vai levar em consideração mais os seus pecados. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados. Percebe como não é um surto de memória ruim para eu esquecer para sempre? É eu olhar para o que já aconteceu e isso não mudar mais o meu presente. Porque o cristão, ele vai sempre andar olhando para o futuro. Porque é a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo que move o cristão na sua caminhada. Às vezes eu fico imaginando, minha cabeça fica coisada assim quando eu estou lendo e eu fico imaginando umas coisas. E eu estava pensando nesse negócio de passado, presente e futuro, fico pensando em José do Egito. Se José do Egito, lembra aquele rapaz que foi lá, os irmãos, jogou ele lá no fundo do buraco, vendeu o cara como escravo, o bicho passou por mentira, aí ficou preso, foi esquecido, chega um dado momento que na história ele está como o quê? Governador do Egito. Era o segundo no Egito. Aí chega quem para pedir comida para ele? Os irmãos. Aí eu fico pensando se ele para fazer o que tem alguns psicólogos pedindo para você fazer. Olha para o seu passado e tome decisões a partir do que você passou. Esse povo estava na roça, porque ele ia falar e falar, ah, é? Vocês me zoaram, né? Passa a faca nos 11. Seu pensamento. Olhou para o passado, doeu no coração, passa a faca em todo mundo. Me parece que José do Egito, ele faz o contrário. Ele olha para o passado e fala bem assim, sabe o mal que vocês me causaram? Deus usou para me colocar aqui hoje. Para que a nossa família tenha um futuro. Porque Deus prometeu
a Abraão, a Isaque e ao meu pai Jacó, que a família dele seria para sempre, e o mal que vocês fizeram, Deus transformou no bem que é hoje. E por visualizar o futuro, a promessa que Deus tinha dado para o seu avô Abraão, ele toma a decisão que não foi passar a faca nos seus irmãos. Traz a minha família toda, deixa que eu resolvo, e eu vou colocar vocês ali num cantinho para ninguém mexer. E o que era uma famíliazinha de 12, sai lá de dentro em torno de 1 milhão, 400 anos depois. Porque José resolveu olhar para a promessa que Deus tinha dado e tomar a decisão, ao invés de olhar para o passado desgraçado que ele tinha passado e tomar a decisão. Percebe que para onde você olha vai fazer diferença nas decisões que a gente vai tomar. E esse ano, em algum momento, você vai olhar e você vai querer desistir, porque você vai olhar para trás e falar bem assim: caramba, eu falhei de novo. Mas eu convido a você, meu irmão, a se esquecer do que ficar para trás. Se vai olhar para trás, olha as bênçãos. Olha como Deus te trouxe até aqui. E você se virar de costas para o que já passou. Olhar para o futuro e falar: aquilo dali é o que eu quero. E eu vou tomar a decisão de continuar. Eu falhei de novo na minha intimidade com Deus. Vou de novo pedir perdão e continuar a caminhada. Eu falhei de novo como marido, eu vou pedir perdão para minha esposa e vou continuar a caminhada. Falhei como servo do Senhor, eu vou pedir perdão, vou resolver os meus problemas e continuar a minha caminhada. Meu irmão, em nome de Jesus, dê as costas para o que já passou e não se movimente olhando para trás. Não é à toa que Jesus disse que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. É a ideia de você estar aqui com a mão no arado, olhou para trás, o negócio vai. Como é que vai ficar esse arado? Todo torto. Você tem que ir com foco lá na frente, segura o negócio e vai-se embora, meu irmão. Qual foi a decisão que você tomou? É ter mais intimidade com Deus? Foco na intimidade com Deus e vai-se embora, meu irmão. Tenho que consertar coisa na minha família, tenho que parar de mentir, vou ter que falar a verdade, vai doer, a mulher vai gritar, mas eu preciso resolver. Chega em casa, conversa com a mulher, pede em nome de Jesus para vocês ficarem bem, e foco lá na frente, família abençoada, e vamos que vamos. E aí 2020 vai ser um 2020 fantástico, porque você vai estar olhando, final de 2020 eu quero estar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, e eu vou. Essa é a ideia. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu sigo para adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse ano vai ser um ano fantástico, mas vai ser um ano difícil, onde nós precisamos colocar o olho no foco e caminhar. Então, meu querido, toma uma decisão hoje. Vou perseverar. Nós não podemos nos dar por satisfeitos. A gente sempre tem o que melhorar. E nós vamos sempre manter o foco. E o nosso foco é Cristo. Não olha para um lado e nem para o outro. Quando Pedro estava andando sobre as ondas, ele andava olhando para Cristo. Ele começou a ver as ondas, ele foi para o fundo. Mas o melhor de tudo é que quando a gente perde o foco, o nosso Deus está do nosso lado
e a gente grita: Senhor, ajuda-me, salva-me. E Ele está pronto para segurar a sua mão, te colocar de novo e falar bem assim: vai, meu filho, vai-se embora, o foco é ali. 2020 tem tudo para ser um ano maravilhoso, um ano de bênçãos na nossa vida, de bênçãos para essa igreja. Mas nós precisamos não desistir, nós precisamos manter o foco e continuar a caminhada. Então, se você tomou essas 4 decisões, não esqueça dessa última. A decisão de ter mais intimidade com Deus. A decisão de lutar pela sua família. A decisão de lutar pelo crescimento da nossa igreja. De servir a Deus junto com a gente. E a decisão de não desistir e perseverar até o fim. Caminhar, seguir em frente. Meu querido, se você precisa de ajuda, eu garanto a você, aqui nessa igreja, tem gente para lhe ajudar. Se você quer alguém para caminhar com você, procura alguém. Nós temos homens e mulheres nessa igreja, maduras espiritualmente, para caminhar com você. Mas nós não somos Deus. A gente não sonda o coração de cada um. A decisão de pedir ajuda tem que ser tomada por mim e por você. Eu tenho fé em Deus que no final do ano nós vamos olhar para essa igreja e muita gente vai ter muita coisa boa para contar. Que perseverou até o fim, que passou por luta, passou por doença, passou por tudo, passou por luto, passou por... Rapaz, mas Deus estava comigo e Ele me ajudou até o fim. Essa é a esperança que a gente tem lá no futuro, que nos faz hoje continuar a caminhar. E é para esse Deus que caminha conosco que eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé e pedir a Deus para que Ele nos dê força nessa caminhada, e uma força até o fim, uma força até o fim, até que eu chegue no alvo que é Cristo. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor. A gente não tem como caminhar sozinho, Deus. A caminhada cristã é uma caminhada sofrida. É uma caminhada onde o Senhor não nos prometeu um mar de rosas. É uma caminhada onde nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo e nós vemos que Ele começou a sua caminhada, já sabendo que passaria pela cruz. E nós, como discípulos de Cristo, sabemos que nessa caminhada nós também passaremos pela cruz, porque o Senhor Jesus Cristo diz: cada um pegue a sua cruz e me siga. E nós não queremos perder o foco, meu Deus. Nós queremos continuar a caminhada independente do que nós passarmos. Te peço, meu Senhor, para que o Senhor nos ajude a não olharmos mais para o passado, que esse passado não mexa mais com o nosso coração, mas que o que mexa com o nosso coração seja o futuro que nós vemos lá na frente, o Senhor Jesus Cristo voltando com todo poder e glória, levando a sua igreja para viver no céu com o Senhor, pessoas de toda língua, tribo e nação, falando que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro, e que isso nos mova a continuar a caminhada, que isso nos faça perseverar até o fim, meu Deus.
Que isso nos faça todos os dias lutar para estarmos junto contigo, tendo mais intimidade, tendo mais comunhão, tempo de qualidade com o Senhor. Que olhar lá para frente nos faça querer ser maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Que a gente possa olhar lá para frente e já começar a pensar em quem nós vamos escolher para nos casar. Que olhando lá para frente a gente possa aprender a servir como o Senhor serviu. Sendo o próprio Deus, se tornou homem e lavou os pés daqueles homens, mostrando que o maior de todos é aquele que serve mais. Meu Senhor, nos faz servos como o Senhor, nos faz ter intimidade que o Senhor tem com Deus, nos faz ter uma família como o Senhor é família, nos faz sermos maridos como o Senhor é com a igreja, nos faz sermos esposas como o Senhor diz que a igreja deve ser o marido, nos faz sermos filhos melhores. Não nos deixa desistir, meu Deus, esteja com a gente durante esse ano. E muito obrigado pela tua palavra que fala conosco e que transforma o nosso coração e nos faz tomarmos decisões. Não nos deixa desistir, Deus. É do homem querer desistir. É do homem procurar o jeito mais fácil de chegar. Mas para o céu, nós não temos atalho. A caminhada é pela caminhada cristã, onde o Senhor diz que o caminho ele é estreito e difícil. Mas o que nós sabemos é que o próprio Deus caminha conosco. E isso nos dá alegria, paz e consolo. Meu Deus, eu te peço para que o teu amor chegue aos corações de cada um desses irmãos que estão aqui. Que o teu amor se espalhe por essa terra, partindo de nós. Eu te peço para que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance os corações daqueles que estão próximos de nós e o nosso próprio coração, para que a cada dia a gente entenda que a nossa salvação foi a graça do Senhor na nossa vida e que isso nos faça falar da sua graça para aqueles que estão próximos de nós. Meu Deus, eu te peço para que o consolo do Espírito Santo seja derramado nessa igreja e na igreja que está espalhada pelo mundo. Eu te peço para que a união do teu Santo Espírito esteja com esses irmãos aqui reunidos e também todos os irmãos espalhados pela terra. E eu sei que eu posso te pedir, orar e falar com o Senhor, porque eu não falo no meu poder e nem no meu nome, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu por mim e me deu a salvação e abriu o caminho, uma conexão direta com Deus, que eu posso falar com o Senhor. E é no poder do Senhor Jesus Cristo que eu oro, eu te peço, eu te agradeço e eu falo com o Senhor. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, janeiro acabou. Não desistam. E essa palavra foi forte para mim quando eu estava pensando nisso. Que essa seja uma semana abençoada na vida dos irmãos. Que seja uma semana de bênção. E eu peço para que os irmãos não saiam daqui antes de dar pelo menos uns 5 abraços, abençoando a semana dos seus irmãos e pedindo para que Deus dê maravilhoso ano para cada um. Amém? Deus abençoe.
E próximo domingo, o pastor Emanuel Shoa está de volta.